Pessoal, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro do ciclo de palestras em ciência animal. E na tarde de hoje, nossa convidada é a mestranda Daniele Cerci, que abordará o tema estadiamento clínico de carcinomas mamários, da anamnese ao tratamento. Antes de passar a palavra à palestrante, eu gostaria de agradecê-la pela disponibilidade e gostaria de convidá-los a deixar suas questões, suas dúvidas no chat, que no final da apresentação eu direcionarei todas a ela. Boa apresentação, Daniele. Obrigada, boa tarde a todos. Meu nome é Daniele, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca, orientada pela professora Marcela, e eu vou falar de um tema hoje que eu gosto bastante, que é estadiamento clínico de carcinoma mamário, também tem correlação com a minha pesquisa, tá? Então vamos começar. Obrigada a todos pela presença. Bom, as neoplasias mamárias em cadelas são o tipo de neoplasia de maior casuística que a gente vê na rotina clínica, tá? Acomete cadelas de todas as raças e hoje tem vários estudos. Na verdade, está sendo estudado, né, formas de diagnóstico, tratamento e prognóstico para os diferentes tipos de tumores mamários. Hoje eu vou falar mais voltado para o carcinoma, que é o que mais acontece, mas existem outros tipos também, tá? Os carcinomas mamários, a maioria das vezes, são malignos, tá? E eles também são muito metastáticos, o que pode levar o animal a óbito. Vou falar mais um pouquinho sobre mais para frente. Bom, os tumores mamários podem acometer qualquer idade, como eu já falei. Tem uma prevalência maior entre os 9 e 11 anos, normalmente em cadelas que são inteiras ou foram castradas tardiamente. Existem algumas raças que são mais susceptíveis, não só aos tumores mamários, como, por exemplo, aqui nós temos a imagem de um boxer, que é a raça eleição, assim, tem muito acometimento de vários tipos de tumor. E o que marca bastante a presença de tumor, que é muito importante a gente salientar, é o tempo de aparecimento das lesões. Às vezes, a gente atende um animal na clínica que tem um tumor pequeno, e aí esse é o momento certo de tratar, quando ainda está pequeno, porque conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais maldoso, mais malvado. Bom, o que a gente tem que pensar quando a gente atende um paciente que tem uma suspeita de um carcinoma mamário ou de um tumor mamário? O histórico e a anamnese é muito importante para o clínico, para o cirurgião e também para o patologista, tá? Às vezes a gente faz uma biópsia daquele tumor e a gente não coloca os dados necessários e isso lá na frente pode interferir no resultado do final do trabalho do patologista também. É importante a gente saber quando esse animal foi castrado, para saber quanto de estímulo hormonal aquelas mamas receberam, se teve cio, se teve parto, se usou de alguma hormonioterapia ou seja uma injeção anti-cio, né, que a gente sabe que o uso de injeção já foi comprovado cientificamente que pode causar tumores mamários. Se era uma cachorra que tinha pseudopeniês, ou seja, se era uma cachorra que tinha aquele cio psicológico, desculpa, aquela gravidez psicológica, né? Se isso acontecia muito, se ela sofreu aborto, e o mais importante é sobre o tumor em si, né? No caso, em qual mama ele está sendo afetado, quais são as mamas, avaliar cada mama individualmente, não como se fosse, não avaliar o conjunto total, claro, mas especificamente individualmente, sobre cada lesão, quando elas começaram, se aumentaram, se diminuíram, quais são as suas características, se ela sempre foi densa ou se ela sempre foi macia, se o tamanho se aumentou, se diminuiu, se inflamou, como que isso aconteceu, se está ulcerado, quanto tempo faz que ulcerou, se fez algum tratamento, se passou alguma medicação, tudo isso é importante. E é importante estar no histórico também, e lá quando a gente faz a nossa, preenche a nossa anamnese, é importante o patologista saber isso também. Bom, como eu já falei, a gente tem que fazer a identificação de cada glândula afetada e uma avaliação individual. Então, preencher bem, por exemplo,
a M4 está afetada, a gente encontra um nódulo de 3 centímetros, aspecto macio, não será. Porque cada mama pode ter um tumor e cada tumor pode ser diferente. Então, a gente pode ter vários tipos de tumores acometendo aquela cadeia mamária. Pode ser que de um lado a gente tenha um tipo de carcinoma e na mama do lado outro tipo de carcinoma. Isso pode acontecer. É importante também fazer a realização da palpação dos linfonodos ali em volta das mamas, né, os linfonodos axilares e inguinais, principalmente, para a gente poder perceber se tem alguma alteração nesse linfonodo, ou seja, se esse linfonodo está aumentado de tamanho, se ele está denso. Isso também pode levar a um melhor diagnóstico, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre os carcinomas, tá? Os carcinomas, eles têm diversas classificações. Eles são classificados dependendo da arquitetura na lâmina, né? A gente consegue ver a arquitetura do carcinoma. Aqui do lado a gente tem uma imagem de um carcinoma in situ, tá? Conforme ele lesiona também aquele tecido e a arquitetura histológica. Não vou entrar muito em detalhes, o que é importante a gente saber é que o carcinoma misto é o mais frequente, é o que mais acomete a cadelas, só que ele não é o pior. O pior seria o carcinoma anaplásico, porque ele destrói mais a característica daquele tecido, né? Então, a gente tem perda completamente da arquitetura do tecido mamário e ele acaba sendo mais agressivo, faz mais metástase e leva mais facilmente à morte, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico de não só de tumores mamários, né? Não só dos carcinomas, como de todos os tumores mamários. Na literatura, a gente tem que a biópsia incisional seria o mais recomendado, porém ela necessita da anestesia do paciente, é um processo mais invasivo, tá? Então, o que a gente utiliza mais na clínica é a punção biópsia aspirativa. Ela é menos invasiva. O problema da punção é que ela não é confirmatória. A gente não pode bater o martelo falando que realmente é aquele tipo de tumor somente com a punção biópsia aspirativa. A gente coleta células, né? E é feita uma citologia e a avaliação dessas células sugere um tipo de tumor. Mas a gente só consegue confirmar mesmo depois que fez a retirada do tumor, né? Que realmente fez para poder fazer a avaliação histopatológica. Quando a gente faz a avaliação histopatológica, a gente vai avaliar a formação tubular, o pleomorfismo nuclear, ou seja, quanto os núcleos são diferentes entre si, e a atividade mitótica, se tem muita mitose, se tem pouca mitose, se tem necrose. E o mais importante é se tem integridade da camada miopitelial, ou seja, se a gente consegue identificar numa lâmina realmente a arquitetura de um tecido mamário, ou se essa arquitetura já foi perdida devido ao carcinoma, tá? Isso é avaliado também pelo grau histológico de Nótica, tá? É um estudo, na verdade, feito por Penan, e a gente usa esse grau para poder fazer essa avaliação. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Também é importante que o patologista faça o estadiamento desses tumores, tá? Hoje tem a Organização Mundial da Saúde, nós usamos o TNM, né, para poder avaliar esse tumor. Por isso que a gente precisa ter um histórico clínico do paciente, porque a gente vai poder avaliar melhor o tamanho da lesão, se teve acometimento de linfonodos e a presença ou ausência de metástase à distância. A gente fala agora sobre metástase, o que é muito importante porque elas são um fator marcante para o prognóstico desse paciente, tá? E para poder fazer também o melhor tratamento para ele, né? Bom, as metástases, como eu já disse, é muito importante a gente poder avaliar, não só metástases locais, como distantes também. Então, avaliar os linfonodos sentinelas ali em volta, se provavelmente quando é feito, na maioria dos tumores que é feito a retirada cirúrgica, retirar esse linfonodo, mandar para o histopatológico também, para a gente poder avaliar se ele foi acometido ou não. Linfonodos acometidos impactam na vida do paciente, esse paciente normalmente tem uma menor taxa de sobrevivência, tá? E a gente também tem que avaliar metástases em pulmão, porque carcinoma mamário e a maioria dos tumores mamários, eles têm predileção por fazer metástase em pulmão. Então, um paciente chega com histórico para você de alteração em mama, tem que pedir um raio-x de pulmão, tá? Para a gente poder avaliar se tem metástase pulmonar ou não.
E também é importante fazer um ultrassom, porque pode acontecer de ter metástase em outros órgãos, como fígado, baço, e isso é importante avaliar também. Bom, o tratamento. O tratamento de tumores mamários, normalmente a gente usa mastectomia, né? É o tratamento de eleição, em que a gente faz a remoção de todo o tecido mamário ali, de toda a cadeia mamária, né? Pega todas as mamas e também a remoção dos linfonodos e os tecidos adjacentes. Depois que faz essa retirada, então a gente manda para o histopatológico, né, para poder diferenciar o tipo de tumor. E aí a gente pode intervir com quimioterapia ou não, dependendo do tipo de tumor. Normalmente só a cirurgia já é curativo, mas existem casos de que é necessário a quimioterapia. Exceto quando o carcinoma mamário inflamatório. O carcinoma mamário inflamatório, ele é um carcinoma diferenciado, tá? Ele costuma afetar toda a cadeia mamária em ambos os lados e ele causa uma inflamação excessiva, formam placas de verdade, placas, né, de inflamação em todo o tecido mamário. E aí não existe a retirada cirúrgica, porque se a gente retira aquele tecido inflamado, o tecido que está embaixo está inflamado também. Então acaba ficando um ciclo vicioso, porque vai tirar, mas sempre vai ter tecido inflamado. A maioria das vezes o tratamento é paliativo mesmo, a gente faz um tratamento com uso de esteroides e AINES para poder dar um conforto para esse paciente. Existem algumas pesquisas agora sobre o uso de quimioterapia e que tem tido sucesso com o uso, por exemplo, de vincristina para o tratamento de carcinoma mamário, mas realmente é uma terapia à parte, tá? E é mais difícil de acontecer, mas já peguei um caso, já aconteceu comigo. E é muito triste, na verdade. Bom, quando a gente vai fazer o tratamento, então, desses pacientes com tumores mamários, como eu disse, a gente tem que avaliar o tipo de neoplasia. Então, a gente se faz a biópsia, a punção antes, aspirativa, ela vai vir mais ou menos sugestiva do que pode ser, e aí você, ou o cirurgião, no caso, vai abordar de uma forma, qual a melhor forma para aquele paciente, tá? Lembrando que a gente não pode esquecer também da clínica do paciente, a gente não pode avaliar só as mamas sem avaliar o entorno, tem que avaliar o paciente como um todo, né? E aí é importante avaliar o local da lesão, o tamanho da lesão, para poder decidir o melhor protocolo cirúrgico. E também a drenagem linfática, tá? Também existe a forma de retirada cirúrgica paliativa. O que seria a retirada cirúrgica paliativa? No caso daquele animal que já tem metástase em outros órgãos. Então, a gente encontra lá uma cadelinha, 11 anos, metástase em pulmão e fígado. Só que o tumor é muito grande. A gente faz a retirada cirúrgica para dar uma qualidade de vida para aquele paciente. Mas não vai ser curativa, não é uma medida curativa porque ela já tem metástase. Então, às vezes, se é um paciente que não pode passar por uma quimioterapia, ou se é um tipo de tumor que não responde à quimioterapia, a gente faz a retirada cirúrgica para dar conforto para ele. Bom, existem alguns tipos de abordagens cirúrgicas diferentes, no caso de neoplasias mamárias. Eu vou citar todas, mas a mais utilizada é a mastectomia radical, até hoje, tá? Onde é retirado todo o tecido mamário, os linfonodos adjacentes e a pele, todo o tecido junto. É o que a gente aprende na faculdade, é o mais utilizado. E existem outros também, como a nodulectomia. A nodulectomia é menos utilizada, porque você retira somente aquela região que tem o nódulo. Então, você não vai tirar o tecido mamário. Acaba que pode sujeito a ter uma recidiva naquele lugar, né? E teriam que ser nódulos muito pequenos. Normalmente, quando a gente pega um tumor mamário, ele já está maior do que meio centímetro. Nós temos a mastectomia simples, que é a retirada de uma única glândula. Existem pós e contras dessa técnica. Existem cirurgiões que usam essa técnica, principalmente se for em casos de tumores que são benignos. Então, ao invés de passar o animal, e animal mais velhos também, né? Por exemplo, animal que é idoso, ao invés de você passar o animal por uma mastectomia radical, que é uma cirurgia muito invasiva, você faz a mastectomia simples e tira somente aquela glândula afetada. Ou então, em casos de animal que você vai tirar somente aquela glândula para poder dar conforto também. E a mastectomia regional em bloco, hoje já é muito discutido dentro da oncologia, o uso dessa técnica, em que você não retira todo
o tecido mamário, né, a cadeia mamária inteira. Ela é dividida em blocos, você retira somente aquele bloco que seria afetado. E aí você faz a retirada do bloco e do tecido linfático próximo, do linfonodo ali mais próximo. É utilizado por alguns cirurgiãos e isso está sendo estudado ainda, se é a melhor técnica ou se melhor é realmente já tirar toda a cadeia mamária. Bom, o prognóstico, ele depende bastante do tipo histológico, ou seja, do tipo daquele carcinoma, tá? Existem carcinomas que são mais invasivos, mais metastáticos e que têm um pior prognóstico. E existem carcinomas que são mais tratáveis e que dão um melhor prognóstico. O tamanho é muito importante, como eu disse para vocês já. Tumores menores são mais fáceis de tratar, mais fáceis de curar do que tumores maiores. Tumores maiores, carcinomas maiores, são mais malignos. A maioria das vezes eles são piores e fazem mais metástases. É importante também avaliar o envolvimento dos linfonodos, como eu já disse, e as metástases distantes. Então, se você tem um animal que tem um tumor que é muito grande, já faz tempo que está lá, faz 3 meses, 4 meses que apareceu e o tutor não envolveu um linfonodo, ou seja, já afetou o linfonodo e tem metástase em tórax, o prognóstico daquele paciente é ruim, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que a clínica é soberana. Às vezes a gente pode encontrar um paciente que tem um tumor pequeno e tem outras alterações clínicas que são piores e que vão causar a morte daquele paciente. E aí o tumor, na verdade, é o menos importante ali naquele quadro. A clínica do paciente é muito importante, o estado geral dele é muito importante para como vai ser a resposta dele ao tratamento. Bom, existem diversos estudos, isso está sendo muito debatido hoje em dia, sobre a prevenção de tumores mamários. O que é visto hoje eleito, né, é realizar a OSH entre o primeiro e o segundo estro, né? Ou seja, realizar a castração entre o primeiro e o segundo cio. Antigamente se preconizava realizar a castração antes do primeiro cio, mas essa falta de estimulação de hormônios, porque quando a gente castra a cadela, a gente tem uma diminuição na quantidade de hormônios, né? E essa falta da estimulação do corpo de hormônios causava outros problemas na cadela, como, por exemplo, incontinência urinária, vulva infantil, a maior probabilidade de ter infecção urinária também. E acabava que no final causava malefícios também para o animal, né? Fora que o animal não terminava de desenvolver, não tinha o desenvolvimento completo, né? O desenvolvimento final. E é importante isso, né? Então, foi visto que se você castrar entre o primeiro e o segundo cio, você também diminui a chance de tumores mamários e de tumores, por exemplo, de colo de útero. E mantém essa cadela que vai ser uma cachorra que vai ter o desenvolvimento completo, o desenvolvimento final. A gente também vê que pacientes que são idosos, em idade mais avançada, são mais acometidos por tumores mamários. E que também não se deve fazer o uso de anticoncepcional, porque o anticoncepcional, ele é uma bomba de hormônio, né? Então, ele acaba causando, favorecendo o aparecimento de neoplasias mamárias. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao programa de pós-graduação pela oportunidade de vir falar um pouquinho hoje. E aqui embaixo tem o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigada. Nós quem te agradecemos pela excelente explanação. Muito obrigada, Daniele. E lembrando que quando nós falamos em carcinoma mamário, muitas vezes cadela, por ser frequente, mas há relatos também em cães machos. Né, Daniele? Você Sim. poderia falar um pouquinho para nós a respeito disso? Eu li pouco em cães machos, porque na verdade é bem difícil de acontecer, né? Mas pode acontecer também de aparecer em cães, não em mamas, né? Pode acontecer em outros órgãos também. Isso mesmo. Alguém tem dúvidas? Alguma pergunta para a Daniele? Quem quiser questioná-la, quem tiver dúvidas, pode escrever no chat que eu direciono a questão para a palestrante.
Não? Eu acho que não. A Daniele foi muito clara na explanação, ela foi muito precisa, muito cirúrgica. Parabéns novamente. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecê-la novamente, Daniele, e até o nosso próximo encontro no dia 22 de novembro. Tchau, Muito pessoal. Boa obrigada. noite. Até lá. Tchau, Até tchau.